Bom, então vamos começar. Boa noite a todo mundo. Me chamo Luan. Pra quem não me conhece ainda, eu sou estagiário pai da disciplina, que é ministrada pelo professor Marcelo Manzato. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre agrupamento em sistemas em recuperação de informação. Para começar a aula, antes de eu começar a entrar nos tópicos, eu gostaria de deixar claro que, caso tenha alguma dúvida, alguma observação que vocês queiram fazer, podem interromper, abrir o microfone e mandar alguma mensagem no chat, que eu estou com a tela aberta aqui também, para poder ir acompanhando as dúvidas, tá bom? Bom, sobre o conteúdo, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente já viu, né, a parte de agrupamento, que foi na parte de realimentação de relevância e expansão de consultas, falar um pouquinho de agrupamento e falar um pouquinho também das aplicações de agrupamento em recuperação de informação. Bom, então, para relembrar um pouco, né, a gente tinha visto já na parte de realimentação de relevância e expansão de consultas, ah, a, a expansão de consultas a partir da análise local e global. A análise local, a gente se utiliza os resultados que a gente teve da consulta para expandi-la, e no caso da global, a gente pode se basear na coleção completa ou em tesauros. A gente pode falar de algumas bases como a DBpedia, Wikidata, dentre outras, WordNet, que podem ser utilizadas para expandir a consulta. Hoje eu vou focar um pouquinho mais nessa aqui da local, mas também eu vou falar algumas aplicações da global. Bom, o que a gente viu, né, de agrupamento é que dentro da parte de realimentação de relevância, a gente pode trabalhar com ciclos implícitos, né, para expandir a consulta. Nesse caso, a gente não utiliza o feedback do usuário para expandir a consulta, a gente utiliza somente informações implícitas mesmo, o sistema meio que infere os gostos do usuário. A gente trabalha com análise local, né, com agrupamento, se baseando com os resultados que a gente obteve. Normalmente o topo do ranking ali dos objetos mais bem ranqueados que a gente utiliza para poder apresentar para o usuário. E nesse sentido, as técnicas de agrupamento, né, elas podem contribuir para a realimentação implícita de consultas. Por exemplo, expandindo termos, dentre outras coisas. Bom, a gente viu um pouco sobre os clusters local, né, é, onde a gente tem uma consulta, a gente tem um conjunto de documentos retornados pela consulta, o, o NL, que basicamente é o número de documentos da consulta, número de documentos recuperados. A gente tem o vocabulário, que são as palavras distintas ali que a gente tem dos documentos recuperados, a frequência de cada palavra ou cada termo dentro dos documentos do conjunto recuperado, e uma matriz que a gente utiliza, né, que é a matriz termo-documento, que tem ali dentro dela, onde cada célula ela é basicamente a frequência do termo em um documento. Para trabalhar com a correlação entre os termos, a gente normalmente utiliza a matriz transposta, né, para pegar a correlação local entre os termos. Bom, nessa matriz, cada elemento a relação, né, a correlação entre cada elemento é dada pela célula, na matriz transposta, na matriz CL, no caso, né, que a matriz de correlação, onde a gente utiliza uma matriz termo por termo, onde cada célula dessa matriz, ela representa a correlação entre um termo KU e KV. Esse relacionamento, né, ele é baseado na ocorrência de ambos os termos entre os documentos existentes na coleção. Então, a gente utiliza a frequência dos termos para poder agrupar ou saber a similaridade entre eles. E quanto maior o número de documentos no qual os documentos concorrem, mais forte é a ligação que eles possuem. Normalmente, nessa força ela pode ser usada para definir clusters de locais, clusters locais de termos vizinhos, ou seja, termos que possuem alguma similaridade, ou termos, ou podem ser utilizados também para expandir a consulta, né? Esses termos que a gente normalmente utiliza são termos que têm uma alta relação, uma alta correlação com os termos que a gente colocou na consulta.
Normalmente, nesse tipo de agrupamento, a gente utiliza três tipos de clusters, né, que é o cluster de associação, cluster métrico e o escalar. E basicamente a gente tenta expandir a consulta com o retorno deles. Acho que eu tenho um exemplinho aqui deles que eu vou apresentar agora, que basicamente deixa eu executar tudo para não gastar muito tempo aqui. Aqui, expansão de consultas aqui. Bom, acho que vocês já viram isso aqui também nas aulas anteriores de regulamentação e relevância. Naquele caso foi uma análise global e aqui é basicamente o que eu estou utilizando é uma análise local. Eu utilizo os dois termos mais similares aos termos da consulta. Aqui acontece uma coisa interessante porque esses termos ocorrem com praticamente quase todas as palavras que a gente colocar na consulta, porque eu não utilizei, por exemplo, a remoção de stop words. E é uma coisa muito interessante na hora de agrupar, que a gente pode utilizar, por exemplo, n-gramas, que no caso são palavras que, assim, mais de uma palavra para poder representar na nossa matriz termo, né? Ou fazer a remoção de stop words, outras técnicas como sistematização, ou lematização, essas coisas assim, para poder trabalhar nessa tabela, nessa matriz, na verdade. E pode ser que, quase toda certeza, a gente vai ter resultados melhores. Uma outra coisa também que a gente pode utilizar é a normalização. Aqui, no caso, eu não normalizei, mas a gente pode utilizar a normalização para melhorar também essa correlação, para capturar melhor essa correlação, né? Porque aqui a gente tem aquele mesmo problema de documentos que são muito extensos, eles podem ser tidos como mais relevantes porque eles têm uma maior frequência de um determinado termo. Mas outros documentos que não são tão extensos podem ser relevantes para consulta, mas eles não têm uma frequência tão grande comparado com o outro que é mais extenso, né? Bom, agora falando de agrupamento, né? O que é agrupamento? Agrupamento é uma forma de aprendizado não supervisionado, né? É a forma mais frequente que a gente vê aí na literatura de aprendizado não supervisionado. A grande vantagem dele é que a gente não precisa trabalhar com dados rotulados, ou seja, a gente não precisa de interação humana para poder montar conjuntos, a gente meio que descobre a estrutura e a relação entre os objetos, né? Sem precisar ter algo pré-escrito ali. Bom, o objetivo do agrupamento, né, é colocar objetos similares em um mesmo grupo, e objetos que não são similares em grupos diferentes. Por exemplo, sei lá, alguma coisa relacionada com casa deve ficar porta, a janela, por exemplo, e coisas relacionadas com esporte, bola, camiseta, ou, sei lá, gramado, é, bola, travessão, coisas assim, deve ficar em um grupo igual, né? Mas, por exemplo, bola e janela deve ficar em grupos diferentes. É basicamente isso que acontece. Bom, uma coisa que é super importante no agrupamento. Todo agrupamento, ele utiliza, né, uma medida de distância. E essa medida de distância, ela influencia no resultado que a gente tem no final. Ou seja, quando a gente vai fazer um agrupamento, a gente tem que selecionar bem qual medida de distância que a gente vai utilizar. Por exemplo, se eu fizer um agrupamento utilizando a distância euclidiana, eu vou ter um resultado. Se eu fizer um agrupamento utilizando a distância de cosseno, a similaridade de cosseno, né, eu posso ter um resultado diferente. Objetos que estavam no mesmo grupo podem ficar em grupos diferentes por conta da medida de distância. Como comentado, né, diferentes métricas de distância resultam em agrupamentos diferentes, então é algo que a gente tem que estar sempre atento. Mas, no final das contas, a distância mais utilizada é a distância euclidiana, até porque ela consegue trabalhar com um número grande de dimensões aí, então ela é bem útil, principalmente para a nossa aplicação, que é agrupamento de documentos. Antes de falar mais sobre agrupamento, a gente precisa ter em mente que existem dois tipos de agrupamentos, basicamente, que são os difusos e os não difusos. Os agrupamentos difusos, soft clustering, também conhecido como soft clustering ou fuzzy clustering, são agrupamentos onde um objeto, né, ou pode pertencer a mais de um grupo. Por exemplo, eu posso ter um objeto que pertence 50% a um grupo A e, sei lá, 30% ao grupo B e 20% ao grupo C. Isso é possível nesse tipo de agrupamento.
tá? A gente pode ter, digamos que, um agrupamento meio parcial, né, dos dados, e ele permite isso. No não difuso, ou hard clustering também, como vocês podem encontrar na literatura, a gente tem cada objeto pertencendo a somente um grupo. Ou seja, eu não posso ter um objeto pertencendo a mais de um grupo. Esse tipo de agrupamento não permite isso. Mas na aula de hoje a gente vai focar mais nessas duas abordagens de agrupamento que são particional e hierárquico. Aqui eu vou comentar somente sobre o agrupamento não difuso, tá? Um ponto importante de destacar. Eu não vou colocar nenhum exemplo, nem entrar mais em agrupamento difuso. É um tópico super interessante para a área de agrupamento, mas acho que para a nossa aula aqui não vai ser tão proveitoso quanto falar do não difuso, que é mais simples de se entender também. O agrupamento particional e o hierárquico são duas abordagens diferentes e bem populares na área de agrupamento. Tá? Basicamente, a gente tem, no agrupamento particional, a gente tem os grupos, normalmente ele tem a complexidade melhor, né, do que o agrupamento hierárquico, mas ele não mantém a hierarquia entre os grupos, ele só tem partições mesmo, ele divide em partições e você não sabe qual a relação ou qual é, por exemplo, a relação ou a similaridade entre os grupos ali que a gente tem dividido, a gente só vai ter os objetos mesmo de cada grupo como resultado final, normalmente. E o hierárquico, a gente tem a hierarquia entre os grupos, ou seja, se eu tiver um grupo A e B, eu sei qual é a relação entre um grupo A, B e C, eu sei qual é a relação entre eles. Eu posso saber que o grupo A e B são mais relacionados entre si do que o grupo B e C, ou A e C, por exemplo. Então, aqui é super interessante, principalmente para algumas aplicações aqui na área de recuperação de informação, porque, por exemplo, eu posso ter uma hierarquia de documentos, onde no nível mais alto eu tenho algo mais genérico e no nível mais baixo daquela hierarquia eu tenho algo mais específico, né? Então é super interessante para algumas aplicações no agrupamento em recuperação de informação. Bom, o agrupamento particional, como eu comentei, ele separa os objetos similares em partições, ou seja, objetos que são similares, né, que são similares entre si, devem ficar no mesmo grupo, e objetos que não são similares devem ficar em grupos diferentes. Uh, é o tipo de agrupamento assim mais visto, digamos assim, né? Porque ele é mais intuitivo, ele usa noções intuitivas de distância e de similaridade, nada muito complexo, é facinho de entender. Muitas das aulas, inclusive, o pessoal fala bastante do Camins, que é uma técnica de agrupamento aí que é bem popular, simples de se entender, super intuitiva e que traz bons resultados também. E ela não tem a complexidade muito alta, então, porque ela se propõe a fazer é bem útil, assim. Bom, é a maneira mais simples de agrupamento, né? Se você comparar com o agrupamento hierárquico, ela é infinitamente muito mais simples do que o agrupamento hierárquico. Como comentei, ela utiliza noções intuitivas de distância e de similaridade. Bom, o principal algoritmo, como comentei, é o Camins. E também, além de ser o mais popular, né, de agrupamento particional, é o mais popular de agrupamento em geral. É o Camins, por ser simples e intuitivo. Bom, como eu comentei, é um algoritmo simples, né, de agrupamento, um algoritmo que traz bons resultados, então, por isso que ele sempre, a gente acaba vendo ele constantemente aí na literatura. E, basicamente, ele separa grupos a partir de centroides. Esses centroides, inicialmente, eles podem ser posicionados com alguma heurística, ou você pode colocar em algum ponto meio que aleatório ali do seu conjunto, né, digamos assim, representar ele. E aí, a gente precisa minimizar a distância quadrada média entre os objetos e o centroide de cada grupo. Ou seja, se eu tiver um grupo com um centroide que está muito próximo de alguns pontos e muito distante de outros, ele tem que ir para mais próximo do centro para ter uma distância média entre os pontos mais equalizada possível, né? Então, essa é a ideia dele. E ele é composto basicamente por dois passos. No primeiro passo, a gente atribui os grupos, ou seja, a gente tem um centroide, como comentei, colocado aleatoriamente dentro do nosso conjunto ali, e a gente vai calcular qual objeto pertence a qual grupo. Depois disso, a gente vai reposicionar os centroides com base na distância média quadrada média entre o centroide e os pontos e os objetos daquele grupo, né? E assim ele vai recalculando até chegar num limite que a gente pré-estabelece, ou também como se diz, com um conjunto de iterações que a gente pré-estipula também, isso é possível.
Aqui a gente tem um exemplo que é retirado do livro de introdução à recuperação de informação da Universidade de Stanford, onde a gente tem os centroides posicionados inicialmente, né, como comentei, de maneira aleatória. A gente calcula a distância é, entre o centroide e os objetos daquele grupo. A gente reposiciona o centroide, recalcula de novo a distância e vai reposicionando ele conforme o erro quadrado, para tentar diminuir, né, o erro quadrado médio entre o centroide e os pontos e os objetos daquele grupo. Bom, ao final a gente vai ter algo similar a isso, onde a gente vai ter o centroide na melhor posição que ele conseguir encontrar, né? Então ele vai se posicionar dessa maneira. Um ponto importante é que nem sempre ele consegue chegar nessa melhor posição, porque ele pode atingir o número limite de iterações que a gente colocou, e aí ele não consegue encontrar um erro quadrado médio tão bom. E basicamente, como comentei, né, ele vai percorrendo um caminho. A cada iteração ele vai mudando de ponto até chegar no melhor erro quadrado médio possível. Bom, quais são as vantagens do Caminhos, então? Por que a gente utiliza ele, né? Ele tem a complexidade boa comparado a algoritmos de agrupamento hierárquico, por exemplo. Tem uma complexidade super boa. É um algoritmo que não é tão demorado, ele traz bons grupos e ele é simples de se entender, como comentei, né? Mas como desvantagem, a gente precisa ter um número pré-definido de grupos para poder executar ele. Por exemplo, naquele exemplo ali que a gente estava vendo, só tinha 2 grupos. Então a gente basicamente colocou 2 centroides e começou a calcular ali as distâncias entre os pontos e o centroide para poder reposicionar esses 2 grupos. Mas como é que eu posso saber qual que é o melhor melhor número de grupos que eu posso ter para um conjunto específico? Já existem algumas métricas semi-automatizadas, né, para fazer isso. Algumas métricas, não, alguns métodos pré-automatizados para fazer isso. É algo que já é existente na literatura, mas nem sempre, mas não é algo tão trivial, né? Assim, então, para você poder saber. Inclusive, tem na literatura, você encontrar autores falando que é algo praticamente artesanal, isso aí, é bem engraçado. Enfim. E uma grande desvantagem também é que, para algumas aplicações, a estrutura hierárquica é super importante. E no caso do Caminhos e dos agrupamentos particionais, a gente não tem essa estrutura para trabalhar depois, né? A gente tem somente como resultado os grupos e as partições ali do conjunto que a gente agrupou. Bom, como é que a gente contorna isso? A gente consegue contornar isso com o agrupamento hierárquico. O agrupamento hierárquico ele tem uma grande vantagem quando comparado com o agrupamento particional. Por quê? Ele consegue manter uma estrutura hierárquica. Essa é a sua principal vantagem, como eu comentei. Mas ele também consegue, para você utilizar ele, né, você não precisa ter um número de grupos pré-definido. Você pode basicamente fazer o seu agrupamento e você vai ter sua hierarquia de grupos e depois você pode recortar as partições. Um outro ponto super importante é que ele é determinístico, né? O outro não é não determinístico, que a gente tem que é o caminho, no caso. Como é colocado de maneira aleatória, pode ser que a gente tenha grupos diferentes aí, sem muita precisão. No caso desse cara aqui, do agrupamento hierárquico, a gente consegue meio que contar a história ao contrário dele, para assim, dos grupos, né? E a gente tem basicamente duas abordagens principais do agrupamento hierárquico, uma que é a aglomerativa e a outra que é a divisível. A aglomerativa, também chamada de bottom-up, ela é um conjunto de técnicas, né, que basicamente a gente tem que cada objeto ele tem um grupo, ou seja, cada objeto ele é um grupo, né, digamos assim. Cada objeto é um grupo e esses grupos vão se combinando recursivamente até que você tenha somente um grupo raiz. A gente normalmente aqui utiliza métricas de similaridade para poder fazer esse agrupamento hierárquico, e é uma técnica assim muito famosa, muito popular em agrupamento hierárquico, né, que é o agrupamento aglomerativo. Mas a gente também pode utilizar algumas métricas de agrupamento divisível, que são top-down, onde basicamente a gente tem um grupo raiz e esse grupo vai ser dividido até a gente ter somente um objeto em cada grupo. Ou também a gente pode pré-estabelecer um nível de hierarquia para que quando ele atinja, né, ele pare de dividir
e a gente vai ter mais de um objeto em um grupo. Isso também é possível. É uma coisa muito interessante, né, que nesse agrupamento divisivo a gente pode utilizar uma subrrotina, como subrrotina, na verdade, né, o agrupamento particional. Por exemplo, eu posso dividir os meus grupos top-down a partir do caminhos, por exemplo. Eu posso colocar o caminhos como uma subrrotina e eu vou passando o número de grupos que eu quero dividir, né? Até chegar no número X de grupos que eu tenho pré-estabelecido, ou até ter somente um elemento em cada grupo. Isso é bem interessante desse tipo de abordagem que a gente tem. Bom, no agrupamento hierárquico, o principal algoritmo, né, é o de agrupamento aglomerativo. Como eu comentei, a mais frequentes são as top-down. E no agrupamento hierárquico também tem uma coisa que é muito interessante, que a gente pode visualizar as hierarquias, né, ou o agrupamento a partir de um dendrograma. Isso é muito útil para análise de clusters, por exemplo, ou coisas desse sentido. No caso do outro agrupamento, a gente não consegue, porque é particional a gente não consegue, a gente só tem os grupos mesmo pré-estabelecidos. Bom, no agrupamento hierárquico aglomerativo, a gente normalmente trabalha com algumas medidas de similaridade, sendo elas o single link, que basicamente a gente vai se basear no agrupamento, para fazer o agrupamento, né, os pontos mais próximos de cada grupo. Então, por exemplo, se eu tenho um grupo onde eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e aqui, eu vou utilizar a distância entre esses dois pontos aqui para poder agrupar ele, na verdade, né? No caso do complete link, eu vou utilizar os pontos mais distantes que eu tenho. Eu vou utilizar a distância entre esses dois pontos mais distantes dos grupos para poder fazer a combinação dos grupos, né? E a gente também tem uma outra abordagem bem popular aí, que é a distância média entre os elementos de cada grupo para poder fazer essa combinação. Então, um outro tipo também de agrupamento, e um ponto importante de destacar é que eles, no caso, né, têm hierarquias, vão ter resultados diferentes, tá? Cada uma dessas métricas aqui vão ter resultados diferentes. Então, se você agrupar com single link, ou com complete link, ou group aversion, você pode esperar que você vai ter para cada um desses aqui, você vai ter uma hierarquia diferente. É algo normal. E, como eu comentei anteriormente, com o agrupamento hierárquico, né, a gente consegue particionar a nossa hierarquia em grupos a partir de recortes no dendrograma. É um ponto interessante também porque, por exemplo, quando eu montei o meu agrupamento hierárquico, na hora que eu montei, eu não tinha um número pré-estabelecido de grupos. Mas depois eu tive esses dados, né? Sei lá, eu quero dividir em 5 grupos. O usuário pode dividir em 5 grupos, e aí eu vou fazer um recorte no dendrograma, e dali para baixo eu consigo dizer qual elemento pertence a qual grupo. É bem interessante isso aqui. Um exemplo do que eu tinha comentado no agrupamento hierárquico, que foi com o conjunto que a gente tinha, onde a gente tem a relação entre os grupos aqui, entre os documentos, na verdade, né? A gente utiliza esses vetores. Um ponto importante que eu acabei esquecendo de destacar, aqui no agrupamento hierárquico, a gente utiliza uma matriz N por N, ou seja, se a gente for utilizar com um termo, a gente tem que utilizar termo para saber a similaridade entre esses termos. Cada célula é uma similaridade entre os termos, então a gente pode utilizar diferentes medidas. A gente utiliza isso para poder calcular, né, ou fazer o agrupamento hierárquico depois. A gente precisa dessa tabela, dessa matriz, na verdade, N por N, para poder gerar o agrupamento. E no caso do caminhos, a gente precisa de vetores com tamanho normalizado para conseguir calcular também a distância entre os pontos, né, os centroides, e pré-estabelecer, estabelecer os grupos, né, selecionar os grupos. Aqui é um outro exemplo, aqui já utilizando não o agrupamento dos documentos, mas do vocabulário que a gente tinha. Como eu comentei, a gente tem um nível mais genérico aqui na raiz, né? E aqui a gente tem um nível mais específico. Ou seja, se eu fizer um recorte bem aqui, ó, eu vou ter mais grupos. Se eu fizer um recorte bem aqui, eu terei menos grupos. Por exemplo, se eu recortar aqui, eu teria basicamente 3 grupos, ou seja, os objetos que ficaram para esse lado aqui vão pertencer ao grupo 1, esse cara aqui vai pertencer ao grupo 2 e aqui ao grupo 3. Se eu fizer mais perto da base dessa hierarquia, né, eu vou ter mais grupos. Então fica mais específico, né? Assim eu vou especificando até chegar num nível mais onde eu só tenho um objeto por grupo. Bom, e as vantagens do agrupamento hierárquico? Ele mantém a estrutura hierárquica, né, dos objetos, então por isso que essa é a sua principal vantagem frente ao agrupamento o agrupamento particional, como eu comentei, em algumas aplicações a gente pode utilizar essa hierarquia, você pode se aproveitar dela, então é bem interessante.
E ele não exige um número pré-estabelecido de grupos. A gente precisa utilizar nenhuma heurística para isso. A gente tem essa vantagem imensa. Mas, como desvantagem, a gente tem a alta complexidade quando comparado com o particional. No melhor caso, no caso do single link, a gente vai ter algo exponencial. Então, a complexidade dele não é muito boa quando comparada ao caminhos que, no melhor caso, né, é linear. Então, essa é a sua principal desvantagem. Bom, IRI, né, em recuperação de informação. Para que a gente utiliza os grupos? Bom, para a gente pensar em RI, com os grupos em RI, na verdade, né, a gente tem que lembrar da hipótese do agrupamento que a gente tem nessa área, onde documentos que são do mesmo grupo têm um comportamento similar no que diz respeito à relevância das necessidades da informação. Em outras palavras, se um documento é relevante, de um grupo é relevante, os outros documentos do grupo também são. Assim, nem sempre isso aqui é seguido diretamente, tá? Mas quando não é diretamente, é indiretamente. Essa hipótese assim, ela se aplica a praticamente todas as maneiras de agrupamento aplicada em recuperação de informação. São super importantes. É super importante ter isso em mente. Bom, e onde pode ser aplicado o agrupamento de dados em RI? A gente pode aplicar em expansão de consultas, como eu comentei anteriormente, né? Como mostrei aqui para vocês também um pouquinho do código. A gente pode agrupar os resultados, ou a gente pode ter outras aplicações. Aqui eu tenho uma tabelinha que foi adaptada do livro de Stanford também, onde basicamente no agrupamento de resultados, né, a gente agrupa os resultados da consulta. E a gente ganha, no caso de apresentar, né, as informações de maneira mais eficaz. Por exemplo, eu posso apresentar uma lista para o usuário com todos os documentos, se ele quiser percorrer a lista, ele percorre, mas eu posso mostrar um grupo para esse usuário também, né? Posso mostrar documentos divididos em grupos, ele pode encontrar mais rapidamente aquilo que lhe interessa. Uma outra métrica, uma outra aplicação, né, o Scattergetter, que basicamente a gente vai pegando subconjuntos, né, da coleção para poder chegar até os documentos que o usuário procura. O usuário pode selecionar, por exemplo, três labels, três de grupos, né, para poder ir para o próximo nível. E uma vantagem disso, assim, é que o usuário pode encontrar o que ele quer sem ao menos digitar. Ele pode só selecionando ali as palavras que lhe interessam, chegar num documento que ele procura. A gente também pode agrupar a coleção, né? Isso aqui é interessante para uma busca mais exploratória. Então, o usuário está procurando alguma coisa nova, ele pode encontrar algo que ele não conhecia anteriormente, ou até que estiver fazendo análise do conjunto, pode encontrar algo novo. Então, é bem interessante para isso também. Modelo de linguagem, a gente também pode utilizar, né? A gente, normalmente, quando faz isso, visa aumentar a precisão e a revocação da recuperação, né? E a gente também pode fazer uma recuperação baseada em agrupamento. A gente basicamente agrupa a coleção e quando o usuário faz alguma consulta, a gente pode recuperar documentos daquela. Recuperar documentos por grupo, ao invés de ranquear, né? E uma vantagem é porque é rápido, né? Você não precisa ficar agrupando ou ranqueando os documentos ali com base no que o usuário digitou. Aqui tem um exemplinho da aplicação no resultado da consulta, que basicamente o usuário digita Jaguar, né? Como comentei, a gente tem uma lista de resultados, e aqui o usuário basicamente ele tem o que ele procura, né, no caso do Jaguar, mas é dividido em grupos. Então tem os documentos aqui que podem interessar ele divididos em grupos. Ou o Scattergather também, que foi uma outra técnica que eu comentei, né? Que também é uma outra aplicação que eu comentei também, né? Onde o usuário aqui, por exemplo, ele seleciona três palavras e aí eu vou especificar um pouquinho mais, né? Aí o usuário vai lá e seleciona também outras duas palavras, e assim eu vou especificando até chegar num documento específico que o usuário está procurando. Bom, antes de entrar no código, a maior parte do que eu coloquei aqui foram baseados, né, no material do Baeza e do Ribeiro, que é, no caso, a bibliografia da disciplina, e também no livro de Stanford, que é o Introdução à Recuperação da Informação. Algumas imagens também foram retiradas de lá. Antes de eu passar para o código, vocês têm alguma observação ou dúvida a fazer? Ou posso ir? Pode seguir.
Beleza. Bom, aqui é algo mais prático mesmo, assim. Tinha algo pronto, mas acho que eu vou brincar um pouquinho com vocês porque ainda tem bastante tempo. Aqui eu vou mostrar um exemplo do agrupamento de resultados que a gente tinha lá, que eu comentei. Deixa eu só ver aqui. Agrupamento de resultados, acho que do ranking. Tá, aqui outra coisa. É esse aqui. Bom, aqui, por exemplo, no Caminhos, que foi a primeira técnica que a gente viu, que foi o agrupamento particional. A gente pode pegar, né, os documentos que a gente tem no conjunto e dividir ele em grupo. Aqui pode ser também os documentos retornados, tá? Não necessariamente precisa ser os documentos do conjunto. Aqui, para facilitar, basicamente, eu estou utilizando o conjunto inteiro, porque é um conjunto bem pequeno, tem só 28 documentos. Então, basicamente, estou focando mais em separar os grupos mesmo. Por exemplo, aqui se eu dividir em três grupos os documentos, eu vou conseguir ter uma separação dos documentos com base na frequência, né, que eu estou utilizando aqui, a frequência dos termos por documento. Aí, com esse vetor, né, eu consigo saber qual que é a frequência, no caso, a quais grupos pertencem cada documento. Aqui, no caso, eu separei em três grupos os documentos, mas eu posso ir aumentando esse número de grupos aí conforme a minha necessidade. Tá? Como eu comentei, a gente pode aplicar alguma heurística para poder descobrir qual que é o melhor número de N e tudo mais, mas a gente pode ver aqui que tem algo que é, assim, visualmente aceitável. Um ponto interessante aqui, utilizando a redução de dimensão para poder apresentar, tá? Mas quando eu vou agrupar aqui, eu não estou utilizando nada. Vocês podem utilizar essa redução de dimensão, existem outros algoritmos, esse aqui é o PCA, mas tem outros também que dá para utilizar para reduzir a dimensão, se não me engano, TSNE, algo assim. E basicamente aqui a ideia é eu apresentar, mas você poderia, por exemplo, utilizar isso para reduzir a dimensão e usar outra medida de similaridade para calcular o agrupamento. Não necessariamente a distância euclidiana como a que eu estou utilizando. Então é legal para isso também aqui. Uh, Se eu for apresentar o centroide, tem uma certa distorção. Uma desvantagem é essa, tá? De diminuir a dimensionalidade. A gente tem uma certa distorção no que diz respeito a como estados ficariam. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. Consulta, não. Aqui. Beleza. Hum, Acabei não pegando. Deixa eu implementar aqui um pouquinho rapidinho. Aqui. Como eu comentei, na redução de dimensionalidade, a gente perde um pouquinho o que a gente tinha lá no agrupamento original. Então, o centroide fica um pouco. Não faz tanto. Como eu posso dizer? Ele não fica tão preciso, né? Por exemplo, aqui o centro eu acredito que seria aqui, ou desse grupo aqui, eu acredito que seria algo mais aqui, e aqui mais aqui, né? Nesse caso aqui. Então, a gente perde um pouquinho dessa precisão quando a gente faz o PCA. Então, se vocês forem utilizar essa redução de dimensionalidade para fazer outras técnicas de agrupamento, tomem cuidado quanto a isso. Mas existem outros algoritmos também, como eu comentei, tipo TSNE, que você pode utilizar ele junto com o PCA também. Basicamente, eles têm a proposta semelhante que é de diminuir a dimensionalidade.
Bom, do agrupamento particional, como eu comentei, a gente não tem estrutura. Então, se eu precisasse olhar aqui qual a relação desse grupo com esse, eu teria que recalcular, né, a similaridade entre eles. Aqui, fazendo isso aí até eu chegar num nível mais alto, digamos assim, ah, da hierarquia, até ter só um grupo no final. No caso do agrupamento hierárquico, a gente tem uma vantagem imensa quanto a isso, que é conseguir trabalhar com essa hierarquia. Aqui eu tenho que utilizar a matriz transposta porque eu estou utilizando o agrupamento de documentos e não o agrupamento dos termos. Essa matriz aqui, esse M, ele é a matriz termos documentos. Então as linhas são termos, documentos são as colunas. Basicamente é isso. E aí aqui eu agrupo ele, né? E aqui eu tenho esse carinha aqui. Aqui eu não tinha implementado ainda, mas eu vou trazer para cá esse corte da árvore aqui. Para vocês verem que também dá para a gente trabalhar com um número pré-especificado de clusters dentro do, como é que se diz o nome? Dentro do agrupamento hierárquico. Deixa eu só olhar aqui, hierarchy counts to go to tree. Tá. Deixa eu pegar aqui, portar, né? Aqui eu vou utilizar a biblioteca SciPy, alguns de vocês devem conhecer também, bem tranquilo. From SciPy.cluster to tá. E aqui, basicamente, o que eu faria era passar a hierarquia, né? Fazer o recorte aqui no ideograma. Recorte, na verdade, aqui, né? Que é nesse cara aqui. Seria Z, que é ele. E aqui eu poderia falar que N cluster O2, por exemplo. E aqui eu tenho o meu agrupamento. Aqui, com esse recorte, só tive um documento aqui na base que está em um grupo diferente, mas eu posso, por exemplo, aqui, deixa eu ver, agrupamento com 10 grupos aqui. Vou ter uma diversidade um pouquinho maior, ou não? Mesma coisa aqui, não, tenho, beleza. Aqui eu já consigo fazer o mesmo que eu fiz aqui em cima, né? Basicamente reduzir a dimensionalidade e apresentar uh, aqui, né, caminhos, basicamente vamos ver isso aqui. Centroid não tem. E reduz os dados. Basicamente é isso aqui. Ó, como eu comentei, a gente tem os grupos um pouco diferentes. Uh, o contraste não está muito legal, mas dá pra gente ver que não está 100% correto o agrupamento, tá? Não é 100% preciso. Mas aqui eu acredito que é por conta do PCA, que a gente reduziu muitas dimensões. Então acabou que ficou assim. A matriz que eu estou utilizando, se eu não me engano, enfim, ela tem muitas dimensões, por isso que ele acabou ficando assim, tá? Mas a gente teve algo aqui que é mais próximo do que aparenta nesse gráfico. Enfim. Mas a gente também consegue recortar em partições, como eu tinha comentado anteriormente. Bem legal isso do agrupamento hierárquico. Essa é a versatilidade, né? Bom, eu acabei falando bem rápido e eu gastei todo o material que eu tinha nesse primeiro momento de aula. Acho que basicamente o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Eu falei bem rápido, eu devia ter falado um pouco mais devagar. Fiquei um pouquinho nervoso, mas não sei se vocês têm alguma observação ou dúvida para fazer quanto à aula. Sei lá, trazer alguma discussão aí
do trabalho que vocês tenham, estejam fazendo. Fiquem à vontade. Ô Luan, desculpa, eu acho que eu fiquei um pouco na dúvida sobre o gráfico, tipo, acho que ficou meio abstrato pra mim. Qual que seria o significado desses gráficos que você mostrou? Ah, certo. Esse aqui é o dendrograma, né, que a gente utiliza para representar a hierarquia, porque aqui basicamente o que a gente tem é, como eu comentei, cada documento ele é um grupo, e aí a gente vai agrupando mesmo, né, eles conforme a similaridade entre esses grupos, e não entre os objetos de fato, como a gente tem no caso das partições aqui. No caso do caminhos, essas cores aqui, elas representam, cada cor representa um grupo, né? E aqui a ideia do caminhos é que a gente consiga separar em partições os objetos que a gente tem. E esse gráfico aqui, basicamente, ele representa os documentos, né? E aqui, o que eu tenho é uma redução de dimensionalidade, onde eu consigo mostrar aproximadamente como é que seria a disposição desses documentos no conjunto. Então, consigo verificar, né, ou visualizar melhor quais são, como é que ele ficaria, assim, um documento, eles em um gráfico, né, basicamente, seria isso. Ao invés de pegar todas aquelas dimensões que são imensas, eu reduzo elas para apresentar num gráfico de 2 dimensões ou em 3 dimensões, no caso eu só mostrei em duas. Então, isso, tipo, sei lá, esses eixos são de fato só eixos abstratos para tentar mostrar qual que seria a relação, a distância entre os documentos. Isso, isso, exatamente. Não Ah, tem pode nada crer. bem profundamente preciso aqui. Inclusive, a gente pede muita informação quando a gente faz essa redução de dimensionalidade. O que daria para fazer aqui é utilizar outro método, né, de redução, ou outras coisas assim. Mas no caso desse dendrograma aqui, a gente não tem problema quanto à dimensionalidade, não. A gente vai pegar só a relação de similaridade, como eu comentei, entre cada objeto, né, e vai meio que colocar ele aqui para mostrar no agrupamento. Ah, uma coisa interessante, eu fiz agrupamento somente com o... Aqui no caso, né, o que eu fiz foi com o agrupamento single cosine, né, que é o single, na verdade, que é o único ali que eu mostrei. Se eu fosse fazer esse agrupamento com o complete, só para mostrar para vocês, ele teria um resultado totalmente diferente. Melhor, muito diferente, né? Não totalmente complete. Deixa eu só... Resultado bem diferente. Uh, method, method, complete. Aqui. A gente teria um resultado de hierarquia diferente, como eu comentei. Esses caras aqui, é engraçado que eles ficaram similares dentro do mesmo grupo até no agrupamento particional. E nesse cara aqui também ficaram. Mas os outros documentos, eles acabaram ficando com uma disposição bem diferente. Deixa eu só tentar aproximar aqui para mostrar para vocês. Ó. Vocês podem ver que já mudou alguma coisinha aqui nesse agrupamento. Não fica tão claro, né? Porque são nomes extensos e incluem números, mas a gente já tem alguma diferençazinha aqui na estrutura hierárquica que a gente tinha a priori. Então dá para vocês brincarem um pouco com isso, né? Assim, a fim de encontrar qual o melhor método para vocês e apresentar ou agrupar ou dividir o cluster, enfim, essas outras coisas. Hum, dessa parte que acho que era isso. Tá. Outra coisa que eu acabei não fazendo, que dá para fazer aqui também, é agrupar eles reduzidos, né? Que é basicamente esse carinha aqui. Se eu pegar, deixa eu colocar esse aqui para dentro desse cara aqui. Se eu pegar e agrupar esses dados reduzidos, eu também posso ter um agrupamento diferente, né? Deixa eu só pegar aqui, que eu não cheguei a fazer isso ainda, meio que eu vou descobrir aqui, aventurar um pouquinho. Mins 2D, que eu vou reduzir primeiro.
A redução vai ser a mesma, não tem diferença, então beleza. E aqui eu utilizo a matriz reduzida. A gente já tem um agrupamento diferente, como eu comentei, ó. Aqui os clusters fazem um pouco mais sentido. Se eu pegar o centroid também, a gente vai ter algo que faz mais sentido ainda do que o que eu fiz anteriormente. Mas ele faz sentido em duas dimensões, né? Na dimensão que a gente tem um monte de dimensão, e a gente tem um número elevado de dimensões, né? E pode ser que a gente tenha. Deixa eu pegar aqui. A gente não precisava fazer aquilo, né? Porque já vai estar em duas dimensões o centroid. Aqui a gente vai ter. Opa! Centroid. Centers. A gente tem algo com mais sentido aqui. Bom, aqui já faz um pouco mais sentido. Esse aqui está exatamente no centro, que é onde ele deveria ficar, né? Esse aqui está no centro do grupo, e esse aqui fica um pouco mais bagunçado. Não fica tão preciso. Enfim. Mas vocês podem utilizar esse aqui para fazer outras métricas, como comentei aí. Fica a critério de vocês para brincarem um pouquinho, caso queiram. Bom, professor, acho que o que eu tinha basicamente para apresentar era isso. Sim, eu acabei falando bem rápido e acho que era basicamente isso. Legal, Lô, parabéns aí. Bem importante esse tema, né, de agrupamento. Foi meio corrida aí, mas é normal, né? Assim, é a primeira vez. Mas foi bem, assim, acho que foi legal. E uma coisa que eu estava pensando, né, naquela tabelinha que você mostrou lá de aplicações, é bem interessante aquela tabela, né? Porque dá para a gente tentar relacionar isso com uma coisa meio que atual do dia a dia, né? Que nem, por exemplo, quando você coloca ali esse primeiro tema em agrupamento dos resultados, se a gente vai lá no Google e digita, por exemplo, Jaguar, né, que foi o exemplo que você deu, Uhum. coloca aí que você, para apresentar aí, você vai lá no Google, né, digita Jaguar, daí vai aparecer lá resultados meio que agrupados, né, então tem lá, tipo, não vai ser simplesmente uma lista ali de links, né, então uma hora ele apresenta vários resultados num grupinho, outra hora no outro grupinho, né, então isso, né, assim, eu não sei qual que é o algoritmo de agrupamento que o Google usa para fazer isso. Creio que seja até coisas um pouco mais avançadas, que envolva, por exemplo, parte de web semântica, né, e algumas coisas onde você vai relacionar um objeto com o outro, né, um documento com o outro, não apenas com base numa representação sintática, né, dos termos, né, mas usando, por exemplo, embeddings, né, ou algum outro mecanismo. Sim. É interessante, é que aqui eu não acabei não encontrando outras coisas, mas aqui em cima a gente já consegue ver que ele está mostrando algo mais específico, né? No caso do Jaguar, o carro, a gente está falando dos modelos que a gente tem. Aqui você Então, está apresentando só os slides, aqui não dá para a gente verdade, ver. é que eu tô. Desculpa, acabei abrindo outra guia. Caramba, eu vi a janela, na verdade. Nossa, tava apresentando aqui todo empolgado. É que. Ó, então, aqui ele apresenta algo mais. Primeiro ele apresenta basicamente tudo, né? E aqui ele apresentando algumas coisas mais específicas pra gente. Uhum. Ah, se não me engano, do shopping eu não lembro Mas se tem. vai em todos lá, né, para apresentar o resultado do texto. Certo. Se você descer, né, aqui aí o seu tá diferente do meu, né, mas com o meu aqui ele parece uns links agrupados mesmo, sabe? Uhum. E, tipo, acho que na verdade o que aparece para mim aqui é tipo um ad mesmo, sabe? Um anúncio, né? Mas isso é interessante, né? E aqui já entra aquela questão de expansão de consulta, né? Que ele tem também que. Pois é. Então, essa parte aí de expansão de consultas também, né? Você tem aí, né? Pode aplicar
técnicas de agrupamento também. Uma coisa que é bacana, gente, é assim, imagina a quantidade de... Você tem lá, por exemplo, as técnicas de... que você vai tentar fazer o matching entre a query do usuário com os documentos, né? E imagina se você fazer isso, o Google fazendo isso para bilhões de documentos, né? Então, assim, é meio que impossível. E que nem, por exemplo, sobe ali o Lua no topo ali, ó. Tipo, ó, olha quantos segundos levou para 0,76 segundos para retornar isso daí, né? E então, assim, uma das maneiras, né, de fazer esse tipo de otimização para retornar resultados tão rápido assim, né? É você ter já alguma estruturação, né, desses documentos, né, com base ali. Pode ser, por exemplo, né, com base em grupos, né? Então, imagina, você tem bilhões de documentos, você pega esses bilhões e agrupa eles por 1 milhão de grupos, por exemplo. Já vai ser uma puta de uma otimização, né? Apesar de você vai ter que fazer ainda a consulta para 1 milhão de grupos, né? Mas mesmo assim, você pode diminuir, por exemplo, para, sei lá, para 100 mil, que seja, né? Mas é a ideia daquela hipótese que o Lu apresentou, né? Do hipótese de agrupamento, né? Onde você faz a correlação da tua query com sei lá, um representativo de um grupo. E a hipótese é que, dado que é similar, né, com aquele representante daquele grupo, vai ser também para os documentos que estão naquele grupo, né? Pode falar. Tem um da DBLP também que traz algo nesse sentido, só que aqui ele não usa nenhuma, acredito eu que ele não utiliza nenhuma heurística, né, para poder agrupar, mas é que ele já traz por ano também. Inclusive nos artigos acho que tem, professor, algo nesse sentido de agrupar no Google Escolar. Deixa eu ver aqui. Bastante coisinha. O Lucas está falando em sistemas de e-commerce, né, que te dá aí a opção de você escolher entre vários departamentos. Assim, eu não sei se nesse caso aí, Lucas, se é uma técnica automática de agrupamento ou se foi manual, né, a categorização manual ali dos produtos dentro de cada departamento, né? Eu creio que seja algo mais manual, sabe? Mas, assim, nada impede de aplicar também, né? O Márcio está falando aí, né, no site de agrupamento. Esse aqui eu não conheço, deixa eu entrar aqui para ver. Eu não conheço, não. Ah, eu tô com É um outro site usado para galera que faz marketing, quando você quer procurar quais são frases e termos que estão sendo usados com a palavra que você quer. Aí a gente entra nesse site aí e vê o que o povo está buscando no Google. Ah, que legal, cara. Legal. Quando eu vou pensar em algum post ou alguma coisa assim, algum produto relacionado que eu vou lançar, eu pesquiso aí antes para poder ver o que o povo está pesquisando sobre aquilo que eu vou lançar. Que legal. E você vê que ele monta os grupinhos certinho, assim, né? Tipo, ele monta vários tipos de agrupamento. Legal. É muito útil esse site. Ó, tem um aqui também, eu não sei se ele agrupa alguma coisa aqui, né? Mas tem também o Trends relacionado com essa questão de assuntos do momento, é bem legal também. Deve conhecer. Bem interessante também. A gente tem algumas associações aqui, assuntos relacionados e tudo mais. Bem legal. Legal. Nossa, massa, que bacana. Luan, uma coisa que eu ia perguntar é, ali você disse que teve que reduzir as dimensões para poder ele ficar só em 2 eixos e você fazer a distância euclidiana para poder agrupar eles. Uhum. Rola usar o KNN? É que eu não sei falar os nomes aqui, é K-Nearest Neighbors, que é um outro algoritmo de agrupamento. Eu vi isso na matéria de banco de dados avançado.
esse Uhum. algoritmo. Eu não sei se dá para usar nisso também. Cara, tem sim, eu já vi na literatura o pessoal utilizando. Eu não lembro exatamente como é que funciona o algoritmo de cabeça, mas o pessoal utiliza, assim. Se a Uhum. gente fazer alguma pesquisa, o pessoal utiliza bastante. Mas essa resolução de dimensionalidade aqui, ela pode ser útil para uma similaridade de cosseno, por exemplo. Aqui a métrica que eu estou utilizando como padrão é euclidiana. Uhum. Por isso que ele acaba ficando. Ele consegue agrupar também com mais dimensões, né? Mas se você Uhum. for pensar num cara que trabalha só com duas dimensões, reduzir a dimensionalidade pode ser útil também. Uhum. Tem um DBScan, eu não lembro agora, tem algumas outras métricas de agrupamento também que são legais de utilizar aí. São bem populares. Da hora. Legal. É isso aí. Bom, e aí, gente, se vocês quiserem, dá para usar, né? Tipo, vocês estão sofrendo aí com o trabalho, né? Um monte de fazer indexação dos documentos. Na verdade, assim, a indexação, até teve gente aí, né, que falou que estava demorando demais, né, para fazer indexação e não sei o quê, né? Mas assim, a indexação você pode fazer, faz faz uma vez e deixa armazenado, né? Assim, não precisa fazer toda hora, né? Então, penso numa maneira aí de a cada etapa aí da indexação, você cria, né, documentos ali que vão armazenar parcialmente, né, o resultado daquilo, sabe? E um ponto importante, né, que é bom lembrar da indexação, né, que cada etapa que você vai aplicar, você tem que dar uma pensada aí na parte da complexidade, né? E então, por exemplo, você, né, tem o algoritmo ali de ordenação, né, que você vai aplicar duas vezes até, né, uma para os termos e outra para os documentos, né. Então, não sei se vocês lembram lá das fases, né, da indexação, mas o algoritmo que você escolhe aí para fazer essa indexação, ele é extremamente importante, né. Então, de preferência, pega ali um quicksort, né, para isso que serve as disciplinas de CC2 que vocês tiveram, né? Então não vai escolher um bubble sort, né? Então, tipo, pega um que seja bom, né? Outra coisa também importante é que vocês vão ter que acessar várias vezes os arquivos, né? Abrir ele, né? Ler, né? Aquela informação. Então, assim, aqueles arquivos, né? São documentos pequenos. Então, ao invés de você ler, por exemplo, linha por linha, dá para você ler o arquivo todo de uma vez, né? Já vai armazenando na memória e processa, né? Então, não precisa ler. Fazer várias chamadas, a função read, por exemplo, ali, né? Para ler o arquivo, porque a cada chamada ele vai buscar os dados lá no arquivo, né? Assim, caso provavelmente deve ter algum tipo de otimização da função em si, mas assim é bom não contar com isso, né? E, e aí essa parte de agrupamento, né, dá para aplicar no, por exemplo, né, o método de expansão de consultas, né, que o Fulano comentou. Então assim, não precisa usar exatamente aquela que eu ensinei, pode usar, né, alguma coisa mais por exemplo, um desses outros algoritmos aí de cluster, né, local, né, Uhum. e Eu acho que eu fui pulando aqui, falando dessa questão de agrupar local, mas dá para agrupar também os termos, tá? Aqui tem bem mais coisa. Aqui, ó, por exemplo, aqui eu só peguei o topo da lista, mas dá para agrupar os termos também. E aí vocês conseguirem trabalhar com isso. Sobre o KNN, KNN é sobre aprendizado supervisionado, né? O K, se não me engano, o K mais próximo lá, para poder classificar. O Caminhos, a gente trabalha com algo não supervisionado. Tipo, é um agrupamento mesmo. A gente não tem nada que rotule algum dado ali, e a gente vai meio que descobrir ah, ah, Do zero, né? isso, vai descobrir meio que a estrutura dos grupos, né, do zero. Basicamente é isso. Tem uma outra coisa que eu acabei esquecendo, que é que era da análise, análise de agrupamento. Se eu não me engano, tem algo relacionado com isso,
que dá para fazer na hora de você avaliar os grupos. Que aí você consegue saber se o agrupamento tá certo ou não. Mas aí eu não lembro de cabeça também, não sei dizer. A única que eu utilizei já foi a medida da silhueta, que é para saber basicamente se os. Ah, não lembro o nome. Enfim, mas dá pra utilizar algo parecido, né? São algoritmos parecidos, mas não são utilizados para a mesma finalidade, no caso. Tá. Bom, acho que é isso então, né? Basicamente isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Fazer alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida mais específica pro, tipo, usando os clusters para expansão de consulta, em específico para o trabalho, tipo, como que seria um jeito legal de fazer isso? Tipo, o usuário vai lá, ele faz uma consulta, daí eu vou fazer, indexar, ranquear, blá, 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 tudo. E aí, tipo, seria eu devolver essa consulta para ele, e aí se ele quiser dar opções para ele expandir, ou eu mesmo já expando e aí ranqueio de novo e aí eu devolvo já esse segundo ranqueamento, tipo, como que seria isso? Você diz para expandir, né? Para aplicar para expandir, né? Isso. Assim, como você vai fazer uma avaliação meio que offline, né? A ideia é fazer tudo automaticamente. Então, você vai ter uma query que vai estar lá, né, na base, né? Então, aquela query lá que está lá naquele arquivo lá de queries. E você vai determinar um valor de termos, né, número de termos que vai ser usado para expansão, né? Então, assim, você vai determinar alguns valores, né? Então, tipo, pode ser 2, 3, 5, 10. E daí, dada essa query, vai aplicar, né, o método de expansão de consultas. Daí, esse método vai te retornar, né, um conjunto de termos relacionados. Então, você vai usar esses termos, né, o número de termos que você determinou, você vai agregar lá na query original. E dada essa query expandida, você aplica no modelo, né, de recuperação, entendeu? Então eu já devolveria para o usuário direto um ranqueamento já com a query melhorada, expandida. Isso. E aí, assim, a ideia é que você possa avaliar, né, fazer comparação, né, entre usar expansão ou não usar expansão, né, porque depois o passo seguinte, após, né, a recuperação desses documentos pelo modelo X lá que você está usando, vem a fase de avaliação, né, que você vai avaliar os documentos retornados com o conjunto verdade e vai, né, calcular as métricas lá de precisão, revocação, né, e então, assim, você vai ter todo um processo lá de query, né, recuperação, avaliação, versus, né, query, expansão, recuperação e avaliação, né? Então, daí, no final, né, nos finalmente, tá, de cada um desses pipelines, você compara, sabe? Tipo, com o enriquecimento eu consegui tantos por cento de melhora de acurácia ou de precisão, né? E vice-versa, né? Às vezes pode ficar pior também, né? Vai saber. Entendeu? Então seria basicamente isso. Então, assim, como é uma avaliação offline, né? Então, assim, não tem como você perguntar para o usuário se ele quer expandir ou não, ou quantos termos ele quer expandir. Na verdade, é isso, né? Você vai fazer isso automaticamente mesmo. Entendi. Beleza. Obrigado. E aí nessa questão do agrupamento para expandir, vocês podem utilizar algo parecido com isso aqui também, né? Tipo, pegar os termos mais próximos, sei lá, por exemplo, com o agrupamento hierárquico e selecionando os. Ai, como é que se diz? Os vizinhos? Isso, para poder enriquecer a consulta. Nesse caso aqui.
É uma ideia também, né? Você pega, por exemplo, a, é que aí a query ela vai ser formada por mais do que um termo, né? Então, para cada termo, você vai ter um outro termo, ou um conjunto de outros termos relacionados, né? Uhum. Então, aí você vai ter que... aí, no caso, lá na implementação que eu tenho, né? Ele tem uma maneira né, para cada termo tem um conjunto de termos relacionados e aí você vai meio que agregando as coisas tudo juntas, né? E pode ser algo parecido com aquilo, né? Para você, dada a query, que é formada por vários termos, e você junta tudo e gera lá, por exemplo, um conjunto de 5 termos mais relacionados, né? Sim, sim. O que eu ia comentar? Esqueci. Esqueci. Dá para fazer tanto análise local quanto global com o grupamento, vai ser bem interessante, principalmente com essas técnicas aqui que a gente viu aqui, é bem legal, assim. Vocês fazerem esses experimentos aí, caso queiram. Não sei se o professor chegou a comentar também, mas tem a web semântica que também que dá para utilizar, e dá para você agrupar coisas da própria web semântica, ao invés de você utilizar rede semântica, na verdade, né? Ao invés de você utilizar como distância de similaridade, por exemplo, distância euclidiana e tudo mais, acho que o professor chegou a comentar, tem o Palm Similarity, você vai descobrir com base na profundidade, né, entre os termos, a distância da profundidade, você consegue saber se um termo é próximo do outro ou não, e aí você consegue agrupar também. Dá para utilizar outras métricas aí, outros conjuntos para poder enriquecer ou expandir a consulta. Bem legal. Eu acho que eu cheguei a comentar, né, sobre essas métricas de similaridade semântica. Eu não lembro qual aula que foi agora. Se eu não me engano, foi na aula de relimitação de relevância e expansão de consulta mesmo. Você Ah, chegou a é apresentar até, o verdade, senhor é apresentou o verdade, Rodnet e tudo mais. é verdade, né? Foi na parte lá onde eu falo que tem uma daquelas técnicas que é baseada em taxonomias, né? Em repositórios, né? Repositórios, aí eu falei do WordNet. Então dá também, gente. Então, tipo, pega, por exemplo, tem uma API lá da WordNet, é bem interessante também, né? Tipo, tem uma API lá que você passa lá, acho que eu até mostrei, né, uns exemplos, né? Você passa lá dois termos usando uma métrica, por exemplo, de WooPalmer, né, que é uma dessas métricas que são baseadas lá na WordNet. Ele te retorna uma similaridade entre esses dois termos, né? Uhum. E, né, dá para expandir a consulta com base nisso, sabe? Isso, e nesse caso, assim, vocês nem precisariam nem, dá para utilizar também agrupamento, mas basicamente qual a ideia do agrupamento aqui, por exemplo, hierárquica, é descobrir a estrutura que a gente tem, a relação entre os termos. Lá você já vai ter, então você pode aproveitar o que está ali e expandir a consulta com base no que, com base na relação semântica entre elas também, é bem interessante. Gente, aí, assim, vocês podem estar pensando assim, não, puta, mas tem tanta ideia, né? Mas o que é para fazer de fato, né? Uhum, Assim, a ideia, gente, é que vocês possam usar esse trabalho aí, né? Porque assim, ele está meio aberto mesmo, assim, mas é de propósito, sabe? Para vocês meio que expandir, sabe? Tipo, tentar pegar, criar, ter uma ideia nova, né? E colocar lá, rodar e ver o que acontece, sabe? Então, assim, tem os requisitos mínimos que estão lá no enunciado, né, do trabalho, né? Que aquilo lá é algo que é o que tem que fazer. Mas a gente ia ficar bastante feliz assim se vocês pegassem uma dessas ideias também diferentes e colocar lá também, sabe? Acho que seria bem enriquecedor, assim, sabe? E que dá para fazer muita coisa, né? Muita coisa que. Então, aqui a gente já teve várias ideias aqui né? E assim, lógico que não dá para cobrir tudo, mas vocês podem pegar uma dessas técnicas, alguma dessas ideias assim, né? Tentar explorar um pouco mais e rodar e ver o que acontece. Porque, assim, acho que não sei se todo mundo chegou a fazer uma IC ou sabe o que é uma IC,
Mas uma pesquisa, né, é experimentar, né? Então você, né, tem uma ideia, né, você implementa essa ideia, aí avalia essa ideia, verifica se gerou resultado bom. Se chegou no resultado bom e, tipo, caso ninguém nunca tenha tentado isso, né, todos os pesquisadores do mundo nunca tenham tentado isso, beleza, você ganhou um prêmio, né, você ganhou na verdade, você escreve um artigo, publica, ganha reconhecimento, então é isso que o pesquisador faz, né, isso né, que eu faço, que o Lua faz, né, os professores da USP fazem, né, então a pesquisa é isso, né, então é uma possibilidade aí de vocês tentarem aplicar um pouquinho, né, e para fazer pesquisa, você tem esse processo do método científico, né, que é você aplicar um protocolo, aplicar uma metodologia que seja bem aceita, né, então, o que vocês estão fazendo no trabalho que tem a ver com esse método científico? Primeiro, aplicar métricas conhecidas, né, que qualquer artigo de recuperação de informação ou qualquer pesquisador de RI vai reconhecer, né, tipo precisão, revocação, sei lá, NDCG. O método da avaliação como um todo já é bem aceito, né, então divisão da base, treinamento, teste, né, você tem o conjunto verdade, né, e enfim. Por exemplo, para fazer comparações entre um método e o outro, isso que a gente não chegou a não pedir no trabalho, mas dá para você aplicar, por exemplo, um estudo de significância estatística. Creio que vocês tiveram já a disciplina de estatística, né? Então, quem teve deve ter aprendido isso, né? Tipo, como que você distingue se um conjunto ele é estatisticamente diferente de outro conjunto. Então, é isso, né? Pode aplicar um método como esse nos resultados, né? E para você dizer se realmente houve, né, uma significância estatística entre uma técnica e outra, né? Se houve uma melhoria significativa ou não, né? Entre um método e outro. Então, sim, fiquem à vontade aí para experimentar qualquer ideia nova, né? No trabalho. E é isso. Beleza, gente? Acho que eu falei demais, né? O Luan também te falou demais. E se ninguém tiver mais nenhuma dúvida aí, a gente pode encerrar. Deixa eu parar aqui a gravação.